Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando hoje o Rede Pará Podcast especial do Compom, em parceria com a Belle Époque Produtora e com o Portal Rede Pará. Estou aqui com grandes amigos aqui, dois grandes amigos, né? A Sara e o Fernando, que encerrou o mandato dele e agora está entrando numa seara política, de marketing político com... Qual é o nome da empresa? Sara, me ajuda. EFOA, Comunicação, Política e Estratégia Eleitoral. Estrada eles têm, conhecimento. E o que a gente vai conversar agora é sobre um pouquinho sobre essa mudança e o que vocês acabaram de conversar na palestra que vocês deram, tá, gente? Então, Fernando te apresenta, depois vem a Sara. Então, eu sou Fernando Carneiro, sou historiador de formação, tenho especialização em políticas públicas e estou agora fazendo mestrado em ciência política. Fui vereador por 12 anos aqui em Belém, pelo PSOL. Fui 2 vezes candidato a governador em 2010 e 2018, mas a minha militância começa lá nos 13, 14 anos, na luta pela meia passagem. Lembra que a gente pulava o... Exatamente. Então, a política está no sangue, né? Eu acho que a política é uma ferramenta importantíssima para tentar melhorar a vida das pessoas e é nesse aspecto que a gente trabalha, né? De política como um elemento de mobilização, de motivação, que é diferente só da política eleitoral, é uma política de um aspecto mais geral. A política eleitoral é uma parte da política, porque a política está inerente ao ser humano. E agora a gente está querendo entender um pouquinho melhor do aspecto mais científico disso, né? A gente sempre fez política com coração, a gente sempre fez política com muita lisura, com muita ética, mas agora a gente quer entender um caráter mais científico, é por isso que a gente está se aprofundando nesse tema. E a EcoAr vem nesse sentido, né? No sentido de você dar mais cientificidade àquilo que é a política em nosso estado, no Brasil, né? Estamos abertos hoje para trabalhos em todo o Brasil. Vocês são parceiros há quanto tempo, sabe? Vocês trabalham juntos? Vixe, melhor nem falar. É brincadeira. Acho que quando nasceu, já nasceu. Eu sou jornalista de formação, sou especialista em comunicação digital, mestrando em ciência política também na UFPA. Bom, eu comecei no segundo semestre de jornalismo, ali por 2009, 2010, mais ou menos, quando ele foi candidato pela primeira vez ao governo do estado. A primeira campanha dele já foi ao cargo majoritário. Já chegou chegando logo. Abriu aí as portas das eleições, ele já começou com a candidatura para o governo do estado na época, e eu já era estudante de jornalismo. Comecei a me apaixonar ali pela política, pela história toda, mais ou menos um pouco antes de se atuando mesmo como profissional, mais ou menos nessa época. Então, desde lá para cá, 15 anos mais ou menos aí, a gente está nessa luta, e desde então já ajudei, contribuí na campanha dele todos esses anos, todas as campanhas que ele participou, eu estava presente ali, contribuindo com a parte da comunicação, e agora a gente não consegue largar essa história da política. A gente estava falando agora há pouco, esse negócio de política quando impregna não tem mais jeito. É um vício desgraçado. É um vício, a gente reclama, né? Eu nunca mais vou fazer isso. Quando termina a campanha, a gente diz, nunca mais vou meter aqui esse negócio. Na última campanha, não, esse ano vai ser a última vez, mas não tem mais jeito. Mas agora é jeito. diferente, porque a gente está num outro polo, né? Sim. Eu não sou mais candidato, né? Acho que já dei minha contribuição aí para a história da nossa cidade. Foram 12 anos de mandato e vou continuar na política, mas agora também sobre um outro prisma, um outro olhar, né? O olhar de quem quer ajudar as pessoas a fazerem a boa política. Na guerra de narrativas, vence quem convence. Como é que vocês sintetizaram essa palestra? É um desafio e tanto, viu? Porque às vezes a gente acha que quem vence uma eleição é quem tem a boa estratégia, ou então só que tem um bom programa. Não, aquele ali tem um programa eleitoral muito bonito, bom, não sei o quê. Ele é bonito, ele tem recurso, ele tem dinheiro, é o fulano que está apoiando ele, mas nem sempre isso se converte em eleições, eleitoralmente falando. Às vezes a pessoa vence politicamente uma eleição, não necessariamente vence eleitoralmente uma eleição. Então aqui a gente conversou um pouco sobre vence quem convence no sentido da narrativa. E aí eu falei há pouco sobre isso, vários tipos de narrativa, até narrativa literária, até narrativa em gênero, enfim. Mas a gente trabalhou muito mais a questão da oralidade. Para quem não conhece, mas já acompanha as eleições, estou aqui do lado de um dos melhores oradores, e aí eu não estou falando só porque eu estou na frente dele, o Gilvan pode me corrigir, sim. Mas sim, é um dos melhores oradores que a gente tem no estado do Pará, no sentido de debate. Eu já falei para ele, não sei como uma pessoa se concentra no caos, eu não me concentro no caos. Quanto mais conturbado o debate, a situação, aquela tensão, é o momento que ele mais se concentra. Não sei quem é que consegue explicar essa ferocidade, porque aquilo ali tá todo mundo muito nervoso, né? É uma tensão, né? E aí fica essa carga toda pra ti, tipo se assim, tu me disseres tudo assim, vai pra ti. Se tu me disseres, é um pouco isso que a Sara falou, assim, se tu me disseres, Sara, vai lá, aí tem uma plateia absolutamente tudo calmo, ninguém tá ali, vai falar, eu vou falar, mas minha mente trabalha melhor na polêmica, na contra-argumentação,
isso que ela chamou do caos, entendeu? Não concordo com o que você está falando. Aí eu já vou, minha mente vai formulando para defender o que eu penso, para contrapor alguma coisa que tu tenha falado, para pegar alguma falha tua do que tu tenha feito. Então, minha mente ela funciona melhor quando está no antagonismo mesmo. E a narrativa, que é o tema do nosso painel aqui hoje, ela é muito importante, porque é o seguinte, a narrativa ela é uma construção de sentido para a história. E hoje a gente vive um momento muito perigoso, que é o momento da pós-verdade, que a gente chama. Então, a narrativa, ela se torna mais importante do que o fato. Nós queremos dizer que, sim, é possível você construir narrativas dissociadas do fato, mas é importante que você construa uma narrativa que seja uma narrativa ética, porque senão a disseminação das notícias falsas e dos discursos que não tem nada a ver com a realidade, ela é uma coisa muito presente na sociedade hoje, principalmente com esse equipamentozinho aqui, que é o nosso celular, certo? A gente perdeu aquele foco de que havia um emissor da informação e muitos receptores. Hoje, muitos falam para muitos. Basta você ter um telefone na mão, você pode virar um narrador. Então, você precisa ter um critério ético, um critério político, um critério científico para entender o que é essa narrativa que a gente está falando. Das experiências que vocês têm de campanhas, né? Claro que vocês se envolviam na campanha de uma forma, agora vocês vão trabalhar de outra forma. Que exemplos vocês dariam para quem está assistindo a gente hoje numa campanha? Porque, como você falou, a campanha está no celular, né? Antigamente era a televisão e o rádio era, digamos, que as pessoas absorviam a mensagem. Hoje está praticamente 99% no celular, bombardeado, fake news, essa coisa toda maluca. Pouco se tem de verdade para poder você desfazer a fake news e tudo. Como é que vocês propõem, digamos, o trabalho de vocês hoje, dentro desse caos que a gente está vivendo hoje, de maciço dentro da internet, de redes sociais? Olha, é uma pergunta tão ela, mesmo do que ela é difícil de responder, ela é importante de se fazer. Porque a gente precisa analisar, a gente defende muito que... Eu quando estava no cargo da assessoria ali de construção das campanhas, eu sempre pautava a história, não desconfigurar o candidato. Não desconfigurar a pessoa, o político, o parlamentar, o pretenso candidato, para mim, é fundamental. Porque uma coisa é a gente fazer um bom vídeo e um bom card, um bom material do digital. Com melhor campanha, com o melhor slogan, com o melhor material, com o melhor drone, com todo o equipamento possível. Mas quando o cara vai para falar e ele não segura o rojão, aí, papai, não tem um material bom que segure. Porque tem espaços porque você pode preparar. Então, assim, a dica que eu dou, o que a gente tem tentado fazer muito é preparar as pessoas. Preparar as pessoas para o inevitável. As coisas que podem acontecer por um infortúnio da vida, entendeu? A gente trabalhou agora o debate de 2018, que é um debate ao vivo, e a gente trabalhou muito a questão dos insights, do perceber o ambiente. Você tem que perceber o ambiente, mudar o polo, mudar a narrativa para você, virar o polo. Se você me faz uma argumentação que pode me deixar desconfortável, é ter a segurança, ter o controle emocional, trabalhar o terreno e virar essa polaridade. Porque a gente tem muitas técnicas. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a técnica não resolve o problema, se você não tiver conteúdo. Exatamente. Então, a pessoa, o candidato, ou, enfim, o que seja, que quer se projetar politicamente, ele precisa ter conteúdo. Não adianta você vender uma história que não vai colar. Então, você tem que ter conteúdo, você tem que ter domínio do seu programa, você tem que ter domínio do tema, você tem que conhecer o programa dos outros, você tem que saber aquilo que você está falando. Então, não existe técnica que substitua o conteúdo, o estudo e esse aspecto... No final, o que vai prevalecer é isso. É isso. Então, por mais que você construa... Tem muito disso, né? As técnicas têm que estar relacionadas com o conteúdo do candidato que não é ele. Não é ele. Quem conhece sabe disso aqui. E eu vou te dar um exemplo. Olha, Exatamente. sem fazer juízo de valor. Exatamente. Quem conhece a nossa história, que conhece a minha trajetória, sabe que eu tenho um lado político. Mas sem fazer juízo de valor, vamos ver o seguinte. O Bolsonaro, ele fez muitas narrativas que foram vitoriosas. O Brasil não pode virar uma Venezuela, tem uma ditadura da toga, tem a pauta dos costumes, Pegou, LGBT. né? Isso colou nele. Ele, nesse aspecto, para o público dele, foi uma narrativa vitoriosa. Mas, quando ele foi ser julgado, ele vestiu a camisa dos direitos humanos. Não colou.
Porque ele passou 38 anos da vida dele falando que direitos humanos era esterco da humanidade. Sim. E ele agora vai falar de direitos humanos, não cola, entende? Então, assim, por mais que você use milhões de técnicas perfeitas, a narrativa não vai colar nele, porque não tem a ver com o conteúdo dele, entende? Então, assim, a gente precisa ter conteúdo aliado a técnicas. O que a gente quer trabalhar é isso. Não adianta a gente pegar um cara que não joga futebol e achar que ele vai ganhar a bola de ouro. Não vai rolar, entendeu? Exatamente. Hoje a gente está vendo uma pré-campanha, né? Isso. Só que eu digo assim, que nunca as campanhas acabam, né? Porque acaba uma, Começa, já se pensa daqui a 2 anos, Aham. né? A gente está aqui, e o Brasil está uma loucura, né? O Estado. Como é que vocês, recebendo um candidato, um cliente agora, né? Como é que vocês pensam essa estratégia de avaliar, fazer ou não campanha para alguém? Vocês têm Um limite. esse limite? Então, Eu acredito assim, Gilvan, que todo mundo precisa ter um limite, independente de qual lado esteja. Eu acredito que eu não estou nem estive na política enquanto profissional, quanto estudante, como ativista mesmo, para um objetivo puramente e estritamente financeiro. Acho que isso é importante dizer também. Porque a gente tem uma outra concepção de política. Sim. E eu não estou falando de política partidária, estou falando da concepção de política no sentido macro mesmo, entendeu? A gente entende a política de uma outra forma. A gente entende que mesmo que as pessoas que não gostam de política partidária gostam e preferem não se envolver, a gente respeita isso, acho que isso é legal, mas, independente de você gostar ou não, a política te pega de qualquer forma, de qualquer jeito ela vai te pegar. Então, se a gente não constrói e tentar intervir na política, alguém faz isso. Não tem espaço vazio. A gente é profissional, a gente sabe disso. Não existe espaço vazio na política. Então, a gente tem um limite da verdade. O limite é trabalhar com a verdade. A gente conversou sobre isso. A ética é muito importante. Não é, a história de desconfigurar não é só uma questão de marketing. É de desconfigurar uma política mesmo. Uma política que oprime as pessoas, por exemplo, não está no nosso radar. Não está no nosso horizonte. Então, pelo que a gente entende de política, que a gente defende de política, né? E assim, a participação política da sociedade em si, ela está muito restrita aos processos eleitorais. A participação política se resume ao voto. Nós não queremos isso. Nós achamos que é importante a sociedade se auto-organizar, né? Porque é aquilo que a Sara falou. Eu não gosto de política. A gente entende isso porque é o seguinte, política hoje está associada a uma coisa muito feia, que é corrupção, que é venda de votos, mas política não é só isso. Aliás, política não deveria ser isso. Política é a sua luta pela arborização, a luta contra o aquecimento global, né? Pelo ônibus na rua. Então, assim, eu não gosto de política, mas a política vai lá e te pega no preço da passagem de ônibus, no asfalto que não chega na tua rua, no remédio que não chega na unidade de saúde. Então, a política, ela pressupõe uma participação mais consciente. Então, acho que, assim, o nosso limite, profissionalmente falando, é o seguinte, a gente, evidentemente, busca ampliar o nosso foco de negócios e tudo, mas a gente tem um limite. Nós não vamos trabalhar para quem joga a sociedade para trás, nós não vamos trabalhar para quem propaga o ódio e a violência contra as pessoas. Então, nós temos esse limite ético, que é um limite ético-político, entende? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente quer ampliar essa compreensão do que seja a participação política. A sociedade tem um papel determinante nos rumos do país, no rumo do Estado, do Brasil, do mundo. E a gente quer estimular essa consciência nas pessoas de que elas têm o poder. E é legal isso que o Fernando falou, porque a gente consegue fazer isso trabalhando com a política, não só sendo ativistas políticos, porque são dois espaços bastante diferentes, mas que a gente acredita que a gente consegue contribuir de uma forma mais... interferir um pouco mais na política de um outro ponto de vista, mas mantendo a mesma coerência política. A mesma coerência a gente consegue fazer tanto de um lado quanto de outro. Eu acredito que é isso que o nosso Estado precisa, acho que é isso que o nosso Brasil precisa, acho que o mundo precisa disso. E aí eu não estou falando de quem é de direita nem de esquerda, enfim, mas assim, a boa política, ela precisa prevalecer. E a gente quer contribuir para essa boa política. E a política está em organizar uma associação no bairro, um sindicato, defender um grupo estudantil, Exatamente. Um centro acadêmico, não um Grêmio se restringe livre. Ao partido não é a A, ao política partido só partidária, B, né? mas é isso. A gente nota, assim, que os mandatos pecam, isso quase geral. Quando acaba a campanha, desfaz-se o núcleo de comunicação. Isso raro não acontece. Aí um hiato se dá, quando chega no ano da eleição, quer-se de novo montar uma equipe de comunicação. Como é que vocês pensam Os 45 nisso? do segundo tempo, né? Cara, isso é importante, a tua pergunta, sabe por quê? Porque, assim, a gente até brinca, né? Como que... É bacana ter a técnica, ter saber como gravar um bom vídeo, ter uma estrutura legal. Isso é muito importante. Mas a pessoa que não tem leitura política, ela não vai conseguir dominar isso de forma
mais eficaz, mais redonda, como a gente chama no jornalismo. É muito complicado. Eu posso chamar, é muito comum isso, né? Não, eu não faço isso aqui, não. Meu sobrinho. Sempre tem um sobrinho. Meu sobrinho, meu cunhado. Ele sabe mexer nisso. Ele sabe mexer nisso. Isso, além de enfraquecer o profissional, enfraquece a própria campanha. Porque na hora, segundo turno, aí, segundo turno é que pega, é outra eleição. Não, troca todo mundo, porque a gente errou aqui. Cara, mas assim, o ano não eleitoral é um ano muito importante, talvez tão importante quanto, que é para construir a reputação da pessoa. E tem uma coisa, Gilva, muito importante que tu falaste, que é o seguinte, eu fiquei 12 anos com o mandato. Não é fácil ficar 12 anos, com 3 eleições. Então, a gente praticamente com a mesma equipe. Considera que foi um mandato vitorioso, porque a gente sempre também valorizou 2 coisas. E se tu fores hoje na Câmara, ou sei lá, na Assembleia Legislativa, tem muitos mandatos que não contam com profissionais, como advogado e jornalista. Desde o primeiro dia do meu primeiro mandato até o último dia, a gente tinha advogado e jornalista. Por quê? Porque eu preciso valorizar essa profissão do jornalismo e eu preciso aprender com a técnica que eles têm, entende? Eu não sou o dono da verdade. Então, às vezes a Sara dizia assim, não é isso que as pessoas querem ouvir. Tu tem que falar, não, mas é isso que eu quero falar, mas não é isso que elas querem ouvir. Elas não precisam, elas precisam de uma outra informação, de uma outra forma. Tem a tua percepção como parlamentar. Claro, e tem a percepção do profissional da comunicação. Né? Então você precisa... Você está recebendo outras informações que não vêm para você. Que você precisa fazer essa junção, essa somatória, entendeu? Assim como o advogado, olha, quer fazer um projeto de lei dessa forma. Aí o cara diz assim, mas isso não é competência sua. Eu vou fazer o quê? Isso é competência de um deputado, é competência federal, você não pode legislar. Eu quero fazer uma... Eu vi isso acontecer em várias câmaras. Preciso fazer uma legislação sobre trânsito. Mano, trânsito é competência privativa da União. Nem Estado, nem município pode legislar sobre trânsito. Então, assim, a gente precisa ouvir quem conhece para poder fazer um bom mandato. E é isso que eu estou fazendo. A continuidade de você ter essa valorização de quem é da área e quem entende sobre aquilo mais do que você. Belém e o Pará tem muitos profissionais competentes. A gente conhece, tá no meio, a gente conhece, mas infelizmente nem todos os candidatos valorizam esses profissionais no sentido de dar escuta. Às vezes contrata, e é bacana, legal, a gente gosta. Eu já vi muitos casos de contratar profissional e não fazer nada do que o cara está dizendo. Exatamente. Não escutar a gente é muito complicado. Ontem eu ouvi uma frase que dizia assim, quando o seu candidato for eleito, tire a senha dele do Instagram e do Facebook, que é para ele não postar mais nada. Eu já vivi isso, fazer campanha, a gente fazer um puta trabalho de WhatsApp. Exatamente. No final, o cara pega o celular que foi trabalhando na campanha e dá pro filho ou pro sobrinho. Toma fulano. Eu falei, meu Deus do céu. Não, e o pior, no final das contas, assim, perdeu a eleição, foi por causa da comunicação. Montou a base e deu o celular. E dá culpa a gente por conta não perdeu a eleição, foi a culpa da comunicação, foi o fulano, mas se ganhou a eleição, nem sempre diz que foi a comunicação que ajudou também a ganhar, né? Mas tudo bem. Trazer todos os profissionais para passar um dia juntos, para ouvir os seus cases de sucesso, tanto aqui como de fora do Brasil. O que representa isso para você? Estar participando pela primeira vez? Aprendizado, João, porque assim, a gente já tem uma experiência, tem muita gente que tem muito mais tempo tanto de campanha quanto de mandatos por aqui também, mas assim, a principal oportunidade aqui, eu vejo como isso um grande aprendizado. Porque tem coisas que a gente fez que deu muito certo, mas tem coisas que o outro fez que a gente não pensou. Como que eu não pensei em fazer isso também? Como que eu não pensei em fazer isso também? E isso poderia ter dado muito certo ou ter dado errado. A gente aprende não só com os acertos, a gente aprende muito mais com os erros. E essa é a oportunidade da gente ver o outro, trocar experiência, trocar contato, trocar figurinha, se conectar melhor, porque às vezes o que eu estou fazendo é o que tu está fazendo também, ou então eu não consigo fazer tudo, mas tu está fazendo uma outra parte, vamos montar um projeto junto? Sim. De repente isso rola, isso dá certo. E isso, eu acho que esse é o grande chance assim, de um evento como esse, como o Compol. Eu acho que é entender que a troca, essa formulação, ela é uma formulação coletiva. Não existe aquele cara que é o guru e que ele sabe de tudo, entende? É o foda das galáxias. Não existe isso. Existem elaborações coletivas. A gente aprende isso, como a senhora falou, de exemplos que deram certo, mas também aprende exemplos que deram errado. E essa troca de experiência... Às vezes aprende mais no erro. Às vezes aprende mais com o erro do que com o acerto. Então, acho que essa experiência aqui do Compol, ela é fantástica, porque ela reúne profissionais de qualidade, com experiências diferentes, com focos diferentes. Mas, no final, você consegue fazer uma síntese daqueles todos os elementos diversos para a tua intervenção, para o teu objetivo, entendeu? É fantástico. Legal. Então, gente, estamos encerrando aqui nossa primeira participação com o Fernando, com a Sara, super amigos. Fiquei muito feliz de saber que vocês estão juntos nessa nova empreitada, né? Legal. E com certeza vamos fazer coisas juntos, né? Com certeza. Estamos à disposição. Pronto, gente. Um abraço. É isso aí, um abraço. Obrigado. Abraço, pessoal.